Olá, amigos da Safras News, eu sou o jornalista Arno Bach e em mais um vídeo para Safras e Mercado, eu converso com o consultor e analista de milho, Paulo Molinari. Na edição de hoje, nós vamos avaliar as projeções de cenário para o mercado de milho no Brasil e no mundo no quarto trimestre deste ano. Bom dia, Paulo, tudo bem contigo? Bom dia, Arno. Bom dia a todos. Eu aproveito para dizer a você, assinante, que para ter mais informações sobre safras, acesse nosso site em safras.com.br. Lá você pode conseguir uma demonstração gratuita da plataforma Safras, que contém as mais completas informações do agro brasileiro e internacional. A cada dia você pode receber também um novo vídeo de Safras e Mercado. Inscreva-se no nosso canal no YouTube, assine as notificações para cada dia ter um novo vídeo de Safras. Bom, Paulo, eu vou aproveitar para compartilhar minha tela aqui com alguns dados, né? Nós temos hoje, em Chicago, um movimento de queda na Bolsa de Chicago para o contrato de dezembro. Temos o dólar com uma leve valorização, nesse momento 0,4%, e preços mais firmes no cenário doméstico, em Cascavel, Erechim, Rio Verde, Campinas. Paulo, o que dá para esperar para o milho nesse quarto trimestre no Brasil e no mundo, Paulo? Bem, nível internacional, para a gente começar pelo começo, né? Daqui até janeiro, nós temos aí toda a colheita americana para andar, né? Tem 20% ainda da safra americana realizada, tem 80% ainda para entrar no mercado. Essa é uma semana ruim, porque tem uma greve portuária, né? Que está parando, inclusive, ferrovias nos Estados Unidos, então isso atravessa um pouquinho o quadro normal dos preços e dos acontecimentos, mas faz parte do jogo, né? E fora isso, não há grandes informações novas para você ter grandes altas ou grandes baixas, né? A safra da Ucrânia é uma safra pequena, terminou a colheita da Rússia no trigo, agora precisam vir fatos novos, né? Bom, Paulo, quais são os fatores assim que podem influenciar no mercado internacional de milho e Chicago nos próximos 3 meses, Paulo, no próximo trimestre? Então, o mercado precisa de algumas variáveis novas para ele sair dessa acumulação de 3,70 a 4,20, tá? Precisa de fatos novos, ou seja, uma alta do petróleo, um problema no trigo lá no Mar Negro, principalmente a Rússia, estava disparada no preço do trigo, isso influencia o milho, uma quebra da Argentina, né, que a gente só vai saber isso lá na frente, se tiver, ou uma demanda muito forte para milho americano, já que saindo a safrinha brasileira, os Estados Unidos praticamente sozinho no mercado na exportação. Então, são esses fatores do ponto de vista internacional que nós temos para verificar se o mercado consegue sair desse ponto de acumulação de 3,70 a 4,20. É claro que Certo. no primeiro semestre é um outro quadro, né? E aí o mercado pode trabalhar assim acima de 4,20 no Chicago, tá? Certo. Bem, no mercado brasileiro, nós temos aí, daqui até janeiro, uma situação onde a gente ainda depende, né, dos resultados da exportação, para saber se vai sobrar um pouco mais de estoque ou apertar um pouco mais o estoque interno brasileiro. A situação está indo bem para o perfil do ano. Nós já temos aí 24 milhões de toneladas acumuladas, então é um bom número, né? Para uma meta ainda de 40 milhões, a gente ainda pode fazer de outubro a janeiro 16 milhões de embarque. Certo. Isso não é impossível. Se não for 40 milhões, talvez 35, 36 é um bom número. O fato é que, quanto a gente exportar, vai sobrar mais ou menos estoque para o ano que vem. E este estoque de passagem, ele vai ser fundamental para dizer se nós vamos ter um primeiro semestre mais estressado ou menos estressado em termos de preços. Porque a safra de verão brasileira é uma safra pequena no ano que vem. Nós Uhum. temos fortes reduções de área plantada aqui na região sul.
Sim, a região sul tem praticamente 45% de toda a demanda de milho do Brasil. Então, quando você tem um abastecimento apertado na região sul, sobe o preço na região sul, sobe no sudeste, no centro-oeste, em qualquer lugar. Tá? Então, a primeira coisa do primeiro semestre é que a safra de verão é pequena. Uhum. Nós não teremos milho para exportação no primeiro semestre, e esse estoque de passagem é aquele milho que vai complementar o abastecimento regional nesse período. Então, é o primeiro semestre para nós termos preços altos no mercado interno, e ainda não consideramos nenhuma variável climática, né, sobre essa safra de verão 23, pequena já na área plantada e que ainda pode sofrer algum tipo de problema climático, tá? E aí Certo. nós temos a safrinha 25. Esse atraso de plantio de soja até agora, ele certamente não afeta em nada a decisão de plantio de milho do ano que vem, tá? O que vamos Ok. ter é um milho plantado mais naquela área tradicional, de 20 de janeiro até 30 de março, que coloca a safrinha 25 num ambiente climático mais tenso, ou Hum. seja, mais suscetível ao corte de chuva do centro-oeste do outono, mais suscetível às geadas do Paraná, Paraguai e Mato Grosso do Sul. Ou seja, além de uma safra de verão pequena, você tem uma safrinha sendo plantada dentro daquela janela tradicional e muito suscetível a clima. Agora, nem de perto nós teremos a hipótese de corte de área plantada, mesmo com plantio mais tarde, tá? Então, essa hipótese, é claro, que vai aventando na mídia agro, que a mídia agro gosta de transmitir aquilo que o produtor gosta de ouvir, só que isso não é Uhum. uma realidade. Então, mais prejudica o produtor do que ajuda, né? E o outro fato importante para 2025 é que a demanda está muito forte, né? As novas indústrias de etanol, temos pelo menos 6 indústrias entrando em operação 25-26, indústrias de grande porte. Temos a avicultura, a suinocultura aí com alojamentos recordes, né? Então temos uma expansão de demanda interna que ela já passa a exigir uma safrinha cada vez maior para atender a exportação e o mercado interno. Então, em primeiro lugar, é um primeiro semestre tenso, nervoso, daqueles tradicionais, né? Que talvez o mercado interno vá buscar a paridade de importação, que hoje está entre 85 e 90 reais CIF na fábrica, né? Então é possível que a gente vá nisso, dependendo deste enquadramento do estoque de passagem. E vamos ter uma safrinha nervosa também para o ano que vem, pelo plantio na janela tradicional, e que a janela tradicional nos traz sempre um risco avantajado de clima, tá? E é claro, o ano que vem tem uma nova safra americana, uma nova safra europeia, novos indicadores, novos fatores, né? Que contribuem para a volatilidade de preço. Então, acredito que o produtor, do ponto de vista do produtor, nós teremos grandes alternativas de comercialização para milho ano que vem, melhores que 2024, e o consumidor precisa ficar bem alerta com o abastecimento do primeiro semestre, porque a gente pode ter problemas regionais de oferta. Certo. Falando um pouco do curto prazo, Paulo, esse cenário de dólar, com essas grandes oscilações recentes, isso ajuda na exportação ou, de certo modo, trava o mercado? Como é que tu vês esse cenário nesse momento? Não, isso tem ajudado a exportação, né? Por isso que a gente tem preço aí de 66, 67, 68 no Porto, em função do câmbio, né? Se a gente tivesse com aquele câmbio de 4,80, seria trágica a situação do milho no mercado interno. Então, o câmbio está aí, está no preço, está na comercialização e está ajudando a exportação já ter atingido 24 milhões de embarque. O câmbio tem a sua parcela de responsabilidade, sim, tá? Agora, o câmbio ainda depende muito, né, das decisões de juros do Copom e de uma decisão de política econômica, que é o ajuste fiscal, né?
corte de despesas, né? Cortar o número de ministérios, cortar a despesa do Estado, porque nós estamos tendo muita arrecadação, mas estamos tendo imensa despesa. Seria fácil ajustar o quadro brasileiro, desde que o governo fizesse o seu trabalho de casa. Infelizmente, o governo pensa bastante em gastar, mas em arrecadar muito, né? Mas Uhum. menos em fazer o trabalho justo, que é colocar o déficit mais perto de zero. Um enquadramento do déficit mais perto de zero, nós já traríamos uma boa acomodação cambial e uma boa acomodação das expectativas. Tá certo. E falando um pouco de mercado interno, tu acreditas que o preço possa baixar um pouco nos próximos meses para aliviar um pouco a questão de custos dos consumidores? Ou tende a seguir nesse mesmo patamar o preço do milho? Olha, o milho não tem sinal de baixa nenhuma, tá? Que podemos ter aí em dezembro, janeiro, talvez, uma necessidade de esvaziamento dos armazéns, porque está vindo uma grande, imensa safra de soja aí pela frente, que vai precisar do espaço, da logística, né? Então, é natural que a gente tenha algum movimento de pressão no final do ano para o pessoal, até por necessidade de caixa ou por necessidade de espaço, ter que sair com esse milho até o mês de janeiro, tá? Mas fora isso, não há nenhuma variável assim de pressão sobre o mercado interno, até porque o produtor tem feito uma comercialização bem cadenciada, bem escalonada, né? E a exportação está presente, a demanda de etanol está presente, a demanda do setor carne está bem ativa. Então, assim, não há uma grande variável de baixa no curto prazo. Tá certo. Bom, eu conversei com o Paulo Molinari, que ele que é consultor e analista de safras e mercado para o mercado de milho. E se você quiser ter mais informações sobre as redes sociais de safras, acompanhe as descrições de safras na tela, na sua tela e também na descrição desse vídeo. Na descrição desse vídeo há também informações sobre o 8º Safras Agri Week, que será realizado amanhã e também na quinta-feira. Aproveite para inscrever-se, o evento é gratuito e totalmente online. Paulo, muito obrigado pela tua participação. Um grande abraço e até uma próxima oportunidade, Paulo.